Opa, Bruno Fraga quem fala. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o gerenciamento de serviços no Linux. Essa é a nossa sétima aula do módulo Linux para teste de invasão. Caso você ainda não saiba, um sistema Linux, a gente possui nele diversos serviços, né? Como por exemplo, um servidor web, um Apache, um servidor de e-mail, um serviço MySQL, Samba, enfim, infinitos outros serviços que a gente vai ver já já. Mas, resumidamente, um serviço é algo que executa determinada tarefa. Creio que esse seja o resumo assim, da definição de um serviço no Linux. Opa, checklist ainda não. Vamos ligar a máquina aqui e vamos mostrar na prática isso. Então, opa, essa máquina deu um probleminha aqui, deixa eu desligar ela. E vamos ligá-la novamente. A gente vai ver como administrar, gerenciar serviços, iniciar, reiniciar, verificar o status do serviço e conhecer alguns serviços presentes no Linux. Só esperar essa máquina iniciar. Certo. Então eu vou abrir diretamente o nosso terminal, né, que é o nosso ambiente de trabalho. E para a gente executar, reiniciar ou parar um serviço específico, a linha de comando, o comando é bem simples, é o comando service. Olha que difícil. E, por exemplo, a gente usa o service e logo após o nome do serviço, que geralmente também é chamado de daemon, mas enfim, nome do serviço, e a ação, né? Seja ela start, stop, restart, status. Por exemplo, para a gente entender, eu vou utilizar aqui o comando service e vou dar um status all, que ele vai me trazer o status de todos os serviços disponíveis no sistema. É essa flag, né? O status all, status de tudo. Então aí, ó, aqui são os serviços presentes e o estado deles, né? Por exemplo, temos aqui ligado, desligado, interrogação ali, temos Apache, alguns serviços próprios do Linux, por exemplo, o BIF XSS, que são um arsenal, né, ferramentas de ataque, ferramentas de teste de invasão, DRADs, GDM, enfim, vimos até o Apache lá, Nginx, MySQL, PostgreSQL, Metasploit, SSH, enfim, diversos serviços. Até mesmo FTP é um serviço e está aqui. Então, para a gente iniciar um serviço, por exemplo, eu vou verificar primeiro. Vou dar um service, como que é o nome dele? É Apache. Vamos ver o servidor web, né? O Apache 2. E vou dar um status. Ó, eu comando status, eu quero verificar qual é o status do serviço, né? Então o Apache, ele não está rodando. Então eu vou iniciar esse serviço, vou dar um Apache Start. Beleza. Ele já iniciou. Se eu abrir aqui meu navegador, provavelmente no meu localhost vai ter um servidor rodando já. Vou botar aqui localhost. Já tá tem um servidor rodando, né? Já vi um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, se eu quiser parar ele, posso dar um stop. Parou o serviço. Se eu der um status agora, não está mais rodando. Então, apenas um exemplo, né, de manipulando, de gerenciando um serviço. E um serviço que a gente vai utilizar muito durante o curso é o Metasploit, que é um framework com alguns exploits, scanners, payloads. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, que a gente for trabalhar nele, né? Mas ele é um serviço que, para ele rodar, ele depende de outro serviço, que é o PostgreSQL, que é o banco de dados, a database que ele usa. Então, por exemplo, para a gente utilizar o Metasploit, a gente tem que ter rodando dois serviços, que é o PostgreSQL e o Metasploit mesmo. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que dar um service, PostgreSQL start, ele vai startar, e depois um service
Metasploit, Metasploit start, que ele vai startar também. Ou seja, temos o nosso serviço de Metasploit rodando e a gente poderia começar agora o nosso processo de scanners, a gente localizar exploits, começar a executar umas payloads, enfim. A gente sempre teria que iniciar esses dois serviços para trabalhar com Metasploit, que é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante. Então, o que eu poderia fazer para mais uma dica inteligente para vocês? Por exemplo, toda vez que eu entrar no Kali, eu preciso iniciar o PostgreSQL, preciso iniciar o Metasploit para usar ele. Como que eu faço para deixar esses serviços rodando quando o sistema ligar? Eu quero que ele já seja um sistema automático. Por exemplo, creio que o sistema... Vamos ver aqui, ó, status... Não, service... Vou mostrar para vocês aqui, ó. Status all. Ó, a gente vê que tem alguns serviços que já rodam. Por exemplo, aqui... Scanned, são serviços padrões, né? Que já estão em execução. Debuzz... ATD, enfim... O que eu poderia fazer para botar o PostgreSQL, o Metasploit, para executar quando o sistema inicia? A gente tem um comando que é o update_rc. Update_rc.d. E o nome do serviço, por exemplo, PostgreSQL, e vou dar um enable, para ele ficar ativo, né? Então, beleza. Ó, ele já vai ser usado no boot, né? Quando a máquina inicia, ele vai, updates aqui, ele já vai ser startado. E eu vou fazer isso também no Metasploit. Certo? Então, quando eu posso desligar meu sistema e quando eu ligar, meus dois serviços vão ser ligados automaticamente. Eu posso usar o Metasploit sem precisar ligar as duas coisas novamente. Se eu quiser deixar, eu sou um web developer lá, eu trabalho com desenvolvimento web e eu uso muito o Apache, por exemplo. Um web server, né? Eu posso setar aqui o web server para iniciar na inicialização do sistema, para não precisar toda hora iniciar ele. Então, apenas uma sacada para você aí. E essa aí é a nossa aula sobre serviços, bem básica mesmo. Na próxima aula a gente vai fazer algumas técnicas, alguns processos, uma prática, né? Com o que a gente viu até então. E só por costume, o nosso checklist, a gente viu o service, a gente viu o start, stop, o restart também para reiniciar. A gente viu também o status all e também vimos o update rc.d. Então só o nosso checklist, certo? Então até a próxima. Fui!